por esta introdução do webinário. O Mangal é um ecossistema lindo, complexo, muito disputado também. Temos hoje um tema particularmente delicado sobre a exploração e a sustentabilidade. Temos um painel bem variado, porque temos a comunidade científica e os gestionários também, e um representante das comunidades locais. Então, bem-vindos a todos e todas. Bom dia a todos os painelistas. E, sem me alongar, vou começar a abordar a primeira grande questão que será debatida aqui nesse seminário. A ideia hoje é discutir sobre os sistemas de regulação que foram implementados para uma gestão sustentável do mangalo. A gestão sustentável é uma grande palavra, mas na prática há recursos naturais que são raros e disputados, e que sistemas de regulação podem ser implementados nos espaços, nos territórios nos quais os senhores vivem ou trabalham. Vamos tentar comparar um pouco os diferentes modos de regulação. A primeira pergunta sobre os modos de regulação, os modos de gestão, finalmente, se endereça ao senhor Sambu. Temos a honra de tê-lo aqui conosco. Então, senhor Salatu Sambu, se o senhor estiver a ouvir-me, será que o senhor pode falar da sua comunidade e na sua função das eventuais atividades ou iniciativas que foram implementadas para regular a extração dos recursos naturais no lugar onde o senhor vive ou trabalha? Será que pode falar um pouco disto? Senhor Salatu Sambu, o senhor está na reunião? Está a ouvir-nos? O senhor ouviu a nossa pergunta? Senhor Salatu Sambu? Bom, eu tenho a impressão de que o senhor Salatu Sambu não pode responder agora, mas, bom, temos vários panelistas aqui, então vou fazer a mesma pergunta ao senhor Gauthier Amussu, que trabalha nos mangás da Reserva de Biosfera do Mono, que é um ecossistema transfronteiriço entre o Togo e o Benin. Senhor Monceau, o senhor pode falar, senhor Amussu, pode falar nos sistemas de regulação que foram implementados na zona em que trabalha e também das zonas que foram sacralizadas pelas comunidades locais? Será que poderia falar disto? Não, esqueçam de ativar o microfone, por favor. Bom dia a todos. Eu acho que os senhores estão a me ouvir. Sim, todos estão a me ouvir. Cedric? Oui. Sim, muito bem. Sim, muito bem. Muito obrigado. Estou muito feliz de poder estar aqui, participar desta plataforma de intercâmbios, debates, trocas. Como o Cedric disse, no Benin, entre 2014 e 2016, houve a criação entre o Benin e o Togo de uma reserva transfronteiriça de biosfera. É uma reserva de biosfera classificada pela Unesco. Esta reserva tem uma parte no Benin e uma parte no Togo, e representa 246 mil hectares. No Benin, há áreas comunitárias nesta grande reserva. E nestas áreas comunitárias, houve um processo de criação da área comunitária de Bussurá,
que tem uma parte de lagunas, de lagoas, e uma parte marinha. No processo de criação, implementamos instâncias locais de gestão dos recursos naturais de maneira participativa. Também implementamos um âmbito institucional, um quadro de gestão, um âmbito de gestão, e nesse processo foram elaboradas convenções locais de cada área marinha, de cada área que compõe esta reserva no Beni. Também houve vários ordenamentos relacionados a esta gestão. Para voltar aos sistemas de regulação, posso dizer que, por exemplo, nessa reserva, há um zoneamento, uma zona que foi feito. Então, temos as áreas centrais, as zonas em torno e zonas de transição. Nas zonas centrais, são zonas que são mais dedicadas integralmente à conservação dos recursos e da biodiversidade. Não tocamos nada, simplesmente fazemos a educação ao meio ambiente, investigação, e nas zonas em torno, são zonas que são dedicadas muito mais à exploração sustentável dos recursos de mangar, a exploração durável da pesca, a exploração sustentável da pesca, temos o ecoturismo também. Então, temos atividades socioeconômicas compatíveis com a conservação. E na zona de transição, que está livre, há todos os tipos de exploração econômica. Relativamente às convenções locais de gestão, há regras que são definidas, que são alinhadas às diferentes utilizações de cada zona. No nosso caso aqui preciso, a Associação Local de Gestão desta área, da reserva, que representa mais ou menos 20 tabancas, e relativamente à regulação, as regras locais foram definidas e são aplicadas por um, uma comissão central dentro dessa associação local de gestão. Relativamente às regras, há dois tipos de vigilância. Há uma patrulha de vigilância comunitária e também há uma patrulha mista entre a associação comunitária e as forças militares ou da polícia, as forças nacionais e as forças florestais que também fazem a patrulha. E essas forças, elas apoiam o dispositivo. Dentro do processo, temos um plano de gestão desta área. As comunidades quiseram integrar nas ações de regulação e de vigilância uma prática que é local. Uma prática que é a sacralização das zonas de mangal. Temos que dizer que nesta zona, temos no Benin a prática religiosa que é dominante no país.
mais de 40% da população pratica o vodu, a religião local. Aqui, quando falamos das divindades aqui no nosso país, isto é uma coisa muito respeitada. Temos várias divindades e as populações pediram para que as zonas centrais, como as zonas centrais, elas são zonas protegidas de maneira mais estrita, as populações pediram que essas zonas fossem sacralizadas para uma divindade que é guardiã das terras e antigamente não existia polícia nas tabancas, mas há um tipo de regulação de vigilância. E essas divindades participam nessa regulação. Então, essa divindade, ela definiu muitas regras e muitas sanções que são pesadas. Se essa divindade ela pega uma pessoa que rouba durante a noite, um ladrão, vai haver muitas sanções. Então, a comunidade decidiu utilizar esse dispositivo para poder proteger os mangás e algumas zonas de mangá. Então, isto foi uma ação que foi inscrita no plano de ação, então a cada ano, cada tabanca vão, vai definir as zonas que vão ser sacralizadas. E a sacralização consiste numa cerimônia, num ritual que vai levar à conservação dessas zonas de mangá. E como isto acontece? Temos que dizer que vamos dizer, entre aspas, os padres religiosos, os líderes religiosos, fazem uma cerimônia para poder introduzir os sinais, os símbolos e as coisas relacionadas à divindade na zona de mangá e as regras e sanções que serão aplicadas, vinculadas a esta divindade. Essas sanções são muito pesadas. Isso faz com que essas zonas não sejam tocadas. Até hoje, sacralizamos mais ou menos 500 hectares de mangá dentro das zonas centrais da reserva de biosfera. Isto é muito respeitado. Não são regras que podem ser facilmente transgredidas. As pessoas, de fato, respeitam as regras. Então, para dizer de maneira bem rápida, eu não sei quanto tempo tenho, ainda, o senhor já fez uma contribuição muito significativa. Dans le cadre d'une réserve de biosphère, un zonage qui a été négocié, qui a été participatif. Et je puis témoigner que cette nouvelle réserve de biosphère du Mono est un exemple vraiment de zonage qui a vraiment été négocié localement. Et d'ailleurs, quand on regarde la carte de ce zonage, il est extrêmement morcelé. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il est le reflet des négociations locales. Et donc, je pense que c'est vraiment un exemple à suivre hein, pour les réserves du futur, qui sont ces réserves où on laisse vraiment de la place aux populations locales. D'autre part, vous avez parlé d'un système de régulation tout à fait classique. Falou de système de régulation funciona bem, que é a vigilância clássica. Falamos de patrulhas mistas que compõem de diferentes corpos de Estado. São patrulhas necessárias
que permitem ter uma vigilância que não está ligada à comunidade. Sabemos que são patrulhas fáceis para a comunidade é que pode fazer sanções sobre os membros da comunidade, mas também tem uma vigilância interna implementada pelas comunidades. No seio dessas vigilância fazem entrever um fenômeno de sacralização das zonas, sacralização pelas crenças locais antigas. Então, trata-se de um dobre benefício. De um lado, a mangrova serve para a comunidade e, de outro lado, como é o caso, valorizam-se então, os valores culturais são implementados nesse sistema de regulação. Eu felicito o Benin e as comunidades locais e a administração competente para esta abordagem fantástico, porque isso é um modelo muito interessante em termos de regulação. E talvez a questão de engenheiro, será que vocês têm um sistema de seguimento deste modo de regulação, desta forma de regulação? Porque já disse que as superfícies não são violadas. Será que vocês têm indicadores que mostram que esse sistema funciona bem? E como é que fazem para ter essas informações? Sim, temos indicadores de segmentos que são a observação e os... Dans la zone, on a le Smart Temos Tool, recolhas de dados nas zonas, para recolher dados de mangrove, na zona de Mangala e de atos ilícitos na zona. Então, essa ferramenta está informada em diferentes zonas. Até agora, nestas zonas que são sacralizadas, não há estragos e as pessoas respeitam estas regras. Podem dizer que nós estamos numa zona em que o sagrado, a divindade de São Pedro é muito respeitada, porque as sanções sempre estão pesadas. Pode ir isso vai de... Quando vocês não respeitarem estas regras, você paga multas por ser um caprito, um valor em dinheiro, ou por ser banir para certas coisas. E pode ser proibido Então, esta divindade é muito respeitada. Há também indicadores que nós podemos encontrar nas tabancas. As tabancas de mais pedem que esta sacralização continue até nas zonas tampão. Nós tentamos sacralizar certas zonas de tampão. E quando plantamos novas zonas de mangaro, as pessoas respeitam sempre as regras de divindade nestas zonas. Então, a sacralização é uma coisa que as pessoas pedem sempre, porque é uma forma de vigilância muito pertinente. Eu pus no chat dados recebidos com um sistema de vídeo
para mostrar como é que as coisas passam. Então, se temos uma conta YouTube, podemos ver, assim podemos ver a divinidade. Obrigado. Agora vou aproveitar para passar ao senhor Salatu para lhe colocar a mesma pergunta que já coloquei. Senhor Salatu Sambu, está a me ouvir? Sim, estou a ouvir. Bom dia, bem-vindo nesta painel. E vou diretamente para a pergunta. Será que pode nos falar, você que vem de uma comunidade, quais são as atividades implementadas para regular a extração dos recursos, recursos como madeira, ostras e peixe? Será que podem nos testemunhar das diferentes formas de gestão, de vigilância nestas zonas? Senhor Salatu? Está a nos ouvir? Senhor Salatu? Penso que a comunicação com o Senegal não está ótima. Agora o senhor Salatu volta para nós. Estamos em direto com ela. Estou à procura da rede. Será que está nos a ouvir? Sim, estamos a fazer um jornalismo. Então, volta a me colocar a questão, a pergunta. Sim, senhor Salatu Sambu. Será que pode nos testemunhar no seio da sua comunidade quais são as atividades, quais são as iniciativas implementadas para regular a extração dos recursos? Porque sabemos que as comunidades utilizam madeiras, ostras e peixe. Será que há sistemas implementados no Senegal para tentar enquadrar e regular estas atividades? Sim, eu vou tomar o exemplo, um exemplo de que eu sou um dos iniciadores que se encontra em Casamance, na minha comuna, e nas décadas 90, a comunidade de pescadores começaram a sentir a rarefacção dos recursos costeiros. Aí tínhamos uma preocupação para fazer face a esta preocupação, era necessário organizar organizações de pescadores para refletir relativamente a este fenômeno. E aí conseguimos criar uma associação, que é a Associação de Pescadores de Magangula, que iniciou várias iniciativas, nomeadamente a preservação da área comunitária. No processo de criação, era necessário muitas jornadas para fazer um inventário dos recursos, tanto de peixe, de madeira, de mangal, de fauna e etc. Partindo disso, e através dos resultados de inventário que nos demonstraram que a rarefacção de espécies de peixe isso nos mostrou que estamos numa fase de empobrecimento à volta destes recursos. E aí criamos um comitê de pilotagem que está composto de 8 pessoas, e cada tabanca está representada para discutir em cada tabanca da situação de implementação de APAC Kaona, que é a nossa organização.
Depois de termos ido em todas as tabancas, e organizamos um encontro comunitário que agrupou homens e mulheres e jovens para validar a implementação da associação. Quando validamos esta ideia, e aí começamos a organizar sessões de trabalho para elaborar uma instância de governação. E na instância de governação, a comunidade validou 5 órgãos de governação, que são o Biro de Associação de Pescadores, que estão na origem da ideia, e a Assembleia Geral e o Conselho dos Anciãos, que tem um papel muito importante, também o Conselho Municipal, que é o primeiro parceiro, e também temos o Conselho Científico para as análises dos dados. E no plano de gestão, está a falar das regras de gestão, as regras e as medidas de gestão que nos interessam. No plano de gestão, nós temos o regulamento interno, a equipa de gestão e a equipa de vigilância e sistema de zonagem. E no regulamento, as comunidades é que fizeram a proposta no convite dos serviços técnicos municipais para estarem em conformidade com as legislações. E elaboramos também a conexão. Não estou a ouvir. Não estou a ouvir conexão. J'ai l'impression qu'on a perdu Monsieur Salatou Sambou. Perdemos o senhor Salatou Sambou. A conexão não está fácil. O senhor Salatou Sambou está de volta. Assim. Trabalhamos 2 dias para a elaboração dos regulamentos internos. Como trata de um regulamento que pertence à comunidade, então isso foi validado a nível local. Convocamos uma reunião de validação e cada comunidade trouxe as melhorias que julgam necessárias. Quando validamos este regulamento com a ajuda dos serviços técnicos e a mídia, a imprensa, julgamos que temos que ter uma campanha de sensibilização, e fizemos esta campanha junto dos pescadores e das tabancas para eles falarem dos regulamentos internos. E nós mostramos o que é proibido e o que está autorizado. E no regulamento interno foi bem claro que no sistema de zonagem, cada zona tem as suas regras, porque temos 3 zonas. Uma zona de reprodução, que é proibido a todos, tanto para os autóctonos e para os... temos também esta zona que está aberta para a pesca, e com malhagens regulamentadas. Temos também esta zona reservada para a pesca de subsistência. Então, quando você vai pescar nesta zona e que tem uma captura muito importante, você não tem direito de vender fora da comunidade, porque esta zona é para uma zona de pesca, para pescas de subsistência. Então, as zonas de reprodução permitem alimentar todas essas diferentes zonas. Então, temos também este parque que nos permite de validar a melhoria dos peixes em quantidades e em qualidade. E também do estado de reprodução, porque o estado de reprodução nos permite de
permite decidir, então, de ter dados e daí é que podemos julgar de que mês para que mês podemos proibir a pesca deste. Quem é que faz respeitar as regras? Quem é que vai tentar vigilar as diferentes zonas? A nossa particularidade aqui em Casamance, nós trabalhamos com os aspectos tradicionais. As mulheres desempenham um papel muito importante. Há este aspecto de sacralização em que as mulheres contribuem na vigilância. Nós aqui sabemos o que é o fetiche. Fetiche tem um grande poder. As pessoas que conhecem esses fetiches sabem que isso é um elemento, um fenômeno que não perdoa, não é visível e é uma coisa mística. Por isso que nós não temos muitas dificuldades relativamente a controlar estas zonas. Sim, o sucesso não é 100%. De vez em quando capturamos pessoas que violam, e quando apanhamos uma pessoa que viola essas regras, levamos esta pessoa a pagar sanções. E organizamos também emissões, programas radiofônicos em cada mês para sensibilizar e informar e também partilhar os conselhos. Uma vez fomos até 3 vezes no tribunal perante o juiz, e até France 24 publicou os nossos trabalhos. Temos regras aprovados pelo governador. Essas regras são respeitadas. As pessoas que elaboraram essas regulamentações são agentes juramentados dos Estados. Isso também é um elemento muito fundamental que faz com que o processo é um sucesso. Temos desafios. Os desafios somos todos benévolos. E o benevolado não é um aspecto sustentável. As pessoas precisam de viver, é por isso que eu digo que nós não temos a oportunidade, através desse projeto de Pau Bio, isso é o testemunho que eu devo. Com o projeto Pabio, podemos continuar a conservação. Então, a nível das zonas em que vocês têm esses modos de vigilância, seja modos de vigilância jurídicos modernos e dos fetiches. Já que estamos a falar dos peixes de rarefação, de rendimento e de alimentação, será que isso tem um impacto ou efeito, ou deve-se esperar alguns anos para que, antes de vermos impactos? Na realidade, os resultados são observados no terreno. Do lado de Mangás, antes temos essa exploração abusiva de Mangala. Hoje, a zona está bem restaurada. A exploração está proibida. Do lado do recurso, identificamos 15 espécies indicadores
mas hoje estamos com 36 espécies de indicadores. Hoje, do lado para a nutrição, segundo os postos de saúde, os enfermeiros nos confirmaram que registraram menos de casos de paludismo e de desnutrição nesses últimos anos. E do lado dos comerciantes, confirmaram que há menos dívida para com os pescadores. E os pescadores hoje têm um poder de compra que lhes permitem comprar diretamente. São fatores aí que permitem indicar o sucesso desse processo. Muito importante, muito interessante. Vocês têm diferentes indicadores que não são ligados com o estoque de peixe, mas são indicadores indiretos que provam que finalmente a pesca está melhor, que as pessoas estão bem e que os pescadores são menos endividados. É muito original como indicadores. Então, é muito interessante de saber como é que em Benin vocês partem de uma zonagem a pequena escala, vemos que há um grande trabalho de legitimidade de organização comunitária, muita sensibilização para chegar a um regulamento interno. Isso é um documento, mas que tem o mérito de estar negociado entre todos. Modos de regulação de gestão que são de diferente ordem, fundados sobre a zonagem, aceitado por todos. Aqui temos uma boa contribuição da parte do Senegal. Senhor Salatou Sambou, fique conosco. E agora vou dar a palavra a outro painelista. Se quiser acrescentar outra coisa, não hesite. Bom, isso vai ser complicado porque eu represento a zona da África Ocidental e vamos estar a validar um documento para a África Ocidental. E eu estou sozinho a trabalhar. Então, vai ser um bocadinho difícil para mim ficar... o que eu quero acrescentar, ouvi bem o meu amigo do Benin, através da sua apresentação, que eu aprecio bem. Eu conheço bem o Benin e dei formação sobre hoje, em termos de resultados, em todo o departamento de Bignona ou de Ziguinchor, posso confirmar que a comunidade de Mangolá nunca é a única tabanca que não registrou de migração clandestina. Porque aqui as pessoas sabem que podem temos formamos mulheres que fazem ostreicultura e o recurso está destinado para uma cadeia de valor. Os pescadores pescam e dão para outros que não têm trabalho, que vão vender para poderem ganhar algo nesta cadeia. O senhor Salatou Sambou está dividido entre diferentes seminários. Então, tivemos esta oportunidade de ter a sua contribuição. Eu vou dar a palavra a outro painelista. Não hesitem em colocar questões e respostas no chat, questões que nós vamos abordar na reta final, de maneira sintética.
não hesitem em formular e não colocam perguntas no chat. Vocês têm esta plataforma de perguntas e respostas. E no final do webinário, vamos tentar responder às diferentes questões e respostas. Então, vamos continuar a falar destes modos de regulação. Aqui vamos dar a palavra ao senhor Timothy Cook, que vem com um aspecto diferente. Timothée, no trabalho que você faz, será que pode nos falar dos modos de regulações e outras formas de enquadrar tudo aquilo que se passa nestas zonas de Bangais? Bom dia a todos, bom dia, Cedric, pela questão, pela pergunta. Eu vou tentar responder. Eu tenho uma abordagem muito diferente, porque é uma abordagem global, como sabes. Na África Central, eu trabalho para uma estrutura que acompanha na Mediterrânea e na África Ocidental. E trabalhamos também com a rede de Rampau na África sobre as questões de estratégia financeiras destas áreas marinhas protegidas. Isso é uma ligação muito difícil para fazer depois destas duas apresentações, porque aqui vamos falar de dinheiros. O senhor Salato conseguiu abordar esta questão, porque não podemos contar com somente o benevolado. O benevolado é essencial, mas neste mundo o dinheiro é um motor. Estamos conectados não somente com o dinheiro, mas também com o carbono. Então, para retomar o que disse o Julião, para me apresentar, não sou o especialista de carbono de Mangal, mas eu tento falar dessa matéria que muda sempre, que é difícil para abordar, que é muito técnico, que se confronta a uma mudança permanente nos resultados de projetos de finança carbono. Quando digo mudança permanente, fiz referência às referências que foram descobertas. Esses são projetos que receberam financiamento da parte através de compra de crédito carbono. Isso é uma ética que não existe neste contexto de interrogação sobre essa ferramenta, essa alavanca que é a alavanca de finança carbono. Temos que falar, explicar para vermos em que medida isso pode ser uma ferramenta de regulação nos projetos das comunidades que vivem da exploração e do uso destes recursos. É de recordar do que nós estamos a falar. Estamos a falar do mercado carbono e que de gaz à effet de serre, quelque chose qui a été réitéré par les accords de Paris en 2015. Et en gros, on cherche à atteindre un niveau de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour atteindre une température moyenne. Buscamos atingir nível de gás a efeito de serra que seja conveniente. Para isto, temos mecanismo que foi
implementado por acordos internacionais para entrar num acordo sobre a quantidade de gases de efeito de serra que serão emitidos na atmosfera. Quando fazemos um trabalho ou qualquer tipo de coisa, liberamos quantidades de gás carbônico na atmosfera e também, às vezes, no solo há uma oxidação e temos uma perda de CO2. Então, vamos necessariamente aumentar a temperatura global. Neste mercado de carbono, para reduzir as emissões de gases de efeito de serra, há uma proposta para que certas empresas compensem as emissões de gases de efeito de serra, de efeito estufa, para que elas contribuam para atividades de redução das emissões de gases de efeito de estufa. Se replantamos um mangá, por exemplo, isto nos ajuda a fixar o carbono. Eu peço desculpas aos tradutores e intérpretes se eu estou a falar um pouco rápido, porque é um tema bem técnico também, bem complicado, então vou tentar falar um pouco mais devagar. Timothée, sim, como eu dizia, então vou aproveitar para resumir. Todas as pessoas estão preocupadas com as mudanças climáticas, há sistemas internacionais para tentar travar as mudanças climáticas. Um desses sistemas é que podemos tentar armazenar mais carbono ou retribuir as pessoas e retribuir as pessoas que gostariam de armazenar o carbono. Dentro deste âmbito, nos dizemos que os ecossistemas de Mangaro também podem armazenar carbono. Como é que vamos verificar se uma comunidade, ou uma empresa, ou uma localidade vai armazenar carbono, um local definido vai armazenar carbono no Mangaro? Então, eu gostaria de saber como podemos verificar isto. Sim, o âmbito é bem complexo e não é evidente a compreender. De fato, os mangás são justamente apontados como ecossistemas terrestres, semiterrestres ou semiaquáticos, que podem armazenar a maior quantidade de carbono por hectare. Então, esta capacidade de sequestração do carbono, ela deve ser explorada justamente para tentar reduzir a quantidade de CO2 na atmosfera. Então, parece-me lógico que alguns projetos, nomeadamente projetos comunitários, eu vou voltar nisso, porque agora a imensa maioria dos projetos de carbono, desculpa, houve um corte de som. Eu vou aproveitar para partilhar o meu ecrã para ilustrar um pouco o que estou a dizer agora e apresentar um projeto que é um site na internet. Todos estão a ver o meu ecrã agora? Sim. Então, vou compartilhar o meu ecrã. Sem problema, estamos a ver. E é um projeto que chama-se Carbone Éthique. Carbono ético. Vem de uma organização que tem a sua base na Suíça, a sua sede na Suíça, e é uma instituição que informa sobre os projetos de carbono. Porque 95% dos projetos de carbono azul são projetos de Mangaro. O que é muito interessante para nós, na África do Oeste, na África Ocidental, na África Central e na África em geral, é de poder consultar esses recursos que tem uma cartografia, um mapeamento, um atlas que eu vou partilhar agora de todos os projetos de Mangaro, que são projetos comunitários, como disse, no mundo. Então, podem ver aqui que as cores são cores. Tem projetos com cor laranja, que são projetos que estão a ser desenvolvidos,
Na África do Oeste, temos alguns projetos em desenvolvimento. Também temos um projeto muito bem desenvolvido também, que está aqui em azul. É um projeto de crédito de carbono que já foi aprovado. Então, como isso acontece? A pessoa que vai, desculpa, a instituição que vai executar o projeto. Eu aproveito para mostrar que podemos clicar em cada sítio e ter acesso aos detalhes do projeto. Então, para todas as pessoas que tiverem interesse, podem visitar o site e olhar os detalhes do projeto. Então, é possível encontrar aqui todos os documentos, todas as informações. Esses documentos são uma ficha do projeto, um relatório de aprovação do projeto e um relatório de verificação. O que são esses diferentes relatórios e por que o relatório de verificação é o mais importante? De fato, um projeto tal como um projeto comunitário de carbono azul no Mangaro, quando temos uma comunidade que temos acesso geral a uma associação local, com o apoio de uma associação local, quando aceitamos entrar nesta aventura, que pode durar mais de 30 anos, aceitamos reduzir ou reduzir o corte do mangaro, ou então replantar árvores de mangaro, paletúvios. Então, haverá uma contrapartida financeira que deverá ser negociada entre a associação, com a associação que vai gerir o projeto. E eles vão decidir como vão gastar o dinheiro. E esse dinheiro deve ser gastado, o dinheiro que vai ser gasto depende da quantidade de CO2 que vai ser armazenada, fixada. Então, a ideia é de poder encontrar e chegar numa regulação e provar que temos ou que não desmatamos ou que conservamos uma zona. Se podemos provar isto e se podemos provar que se não fizéssemos este desmatamento, esse replantio da zona, essa zona seria destruída. E que essa zona tem um valor monetário dentro de mercado, graças ao fato de que replantamos árvores. Então, esses créditos de carbono são comprados por uma empresa que deseja reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Como verificamos que isto acontece através desse sistema de verificação. No início, vai haver uma aprovação no início do projeto para garantir que que as zonas das quais falamos são zonas onde houve danos, e esses danos não foram voluntários, ou elas foram danificadas, as zonas, e que são zonas realmente de mangaro. E essa agência de certificação vai, através de uma organização local, verificar, durante 3, 4, 5 anos depois, que houve realmente os engajamentos que a comunidade e a associação local fizeram foram cumpridos. E, se for o caso, um certo número de créditos de carbono vão ser atribuídos aos gestores do projeto. É um pouco complicado, mas o princípio subjacente é simples e os mecanismos de certificação ou de regulação consistem em tirar fotos aéreas, ir ao terreno, verificar que a comunidade respeitou seus engajamentos. Então, o que vai acontecer na comunidade para que a própria comunidade possa ter uma motivação a fazê-lo é algo que não está na minha área no meu domínio de estudo, mas uma pessoa pode, por exemplo, trapacear
no nível da comunidade, porque o que vai contra ao benefício que a comunidade vai receber. E esses benefícios que a comunidade vai receber são benefícios que vão durar durante mais de 10 anos. Eu vou parar por aqui. Eu queria resumir em algumas frases o que foi dito. Por favor, diga-me se eu não estou a trair o que disse. Por exemplo, eu sou o chefe de uma empresa que emite muito gás carbônico, então eu vou compensar de maneira voluntária essas emissões ao armazenar carbono. Vou ver as outras empresas, sociedades, organismos que propõem uma maneira de fazer que é certificada. Vamos dizer que há uma comunidade no Senegal ou em outro país que está pronta a armazenar o carbono através do mangal, através da restauração do mangal ou do fato de evitar o desmatamento. Então, esta empresa vai no mercado e vai chegar a essa comunidade e dizer à comunidade, se conservarem o mangar, se reconstituírem o mangar durante vários anos, vamos voltar aqui para verificar, num outro momento, o tamanho do mangar e, de repente, em 3, 4, 5 anos, a comunidade vai receber o dinheiro que vai ser transferido à comunidade como uma compensação. A condição de que a comunidade possa organizar-se sozinha para poder cumprir os engajamentos. Temos que poder provar que houve um carbono que foi estocado, um carbono a mais. Será que isso resume um pouco o sistema? Sim, muito obrigado, Cedric. Resume muito bem. Se eu posso acrescentar uma coisa, é que eu só queria, antes disso, eu queria fazer uma pergunta, a mesma pergunta que para os outros panelistas. Acabamos de falar de um sistema de regulação pelo mercado, pelo dinheiro, porque é um sistema de regulação por um organismo externo, porque é um organismo independente de certificação, que vem verificar o que está acontecendo no terreno. Será que esses organismos eles puderam mostrar que houve mangás conservados e carbono que foi realmente estocado, que foi realmente armazenado? Há exemplos onde isto funcionou ou há exemplos onde não funcionou? Concretamente. Primeiramente, como constataram no mapa que eu partilhei, convido ainda mais uma vez as pessoas a visitarem o site, porque é um site muito interessante e que é independente, que não tem interesse financeiro por trás e que faz um trabalho de agregação das informações sobre o tema. É extremamente importante esse trabalho que eles fazem e o mapa em questão recenseia todos os projetos em curso. Então, podemos ver que os projetos em laranja estão em desenvolvimento e podemos ver os que já funcionaram e que já geraram dinheiro. E eles não são nem 5 projetos. Então, há ainda muitos projetos a serem implementados, há muitas questões, às vezes pode funcionar muito bem, mas não temos uma regra geral sobre isso. Às vezes funciona, mas tem vezes em que talvez não funcionará bem e não teremos uma solução para resolver o problema. Estou a ver que o senhor Saratu abriu seu microfone. Gostaria só de terminar. Desculpem, está um pouco difícil de ouvir. Então, para terminar, há um caso exemplar, que é o projeto da Oceanium no Senegal, na Casamance e no Sine Saloum, que é um caso exemplar, porque houve realmente uma adicionalidade, uma adição nesse projeto, houve uma produção de créditos, houve dinheiro que foi investido. Vimos também que houve também uma forma de regulação, um estudo de impacto que foi feito
por uma instituição que trata das zonas úmidas e que fez uma avaliação dos impactos socioeconômicos, onde há contrapartidas socioeconômicas extremamente importantes, que são significativas. Em Madagascar também há um projeto bem conhecido que funcionou muito bem, até que o governo, de Madagascar resolveu que não era um projeto que beneficiava tanto a sociedade na visão do governo, e todos os projetos de carbono azul ou de carbono verde tinham que passar pelo governo, o que complicou muito o processo. Então, temos que primeiramente passar pelo governo para entrar nessa aventura. Então, temos que ter cuidado nos diferentes países para saber se a situação está muito clara antes de entrar nessa aventura. É isso, vou parar por aqui. Estamos temos um pouco de pressa por causa do tempo, mas eu realmente o que eu compreendi que uma das questões do carbono é para onde o dinheiro vai passar. Será que os governos vão deixar o dinheiro chegar às comunidades? Ou será que os governos vão tentar se posicionar entre os dois e reter esse dinheiro? Tem países em que isto ainda não está muito claro, e tem países onde está muito claro, onde dizem que tudo vai passar pelo governo, e isso anuncia, sem dúvidas, alguns fracassos locais. Então, agora vou ceder a palavra ao Constant Setunde para a última parte, para a última intervenção. A mesma pergunta, Constant. Será que há sistemas de regulação que encontrou nas suas pesquisas, coisas que pôde observar no terreno, que funcionam ou que não funcionam? Aqui não tem nenhum problema em dizer que as coisas também não funcionam. E dizer que as coisas não funcionam também faz parte da ciência e também faz parte do projeto, também faz parte do processo de aprendizagem. Muito obrigado, muito obrigada a todos os painelistas. Eu estou muito feliz de estar aqui convosco hoje para debater esse tema muito importante que tem a ver com a conservação e a boa governação dos recursos. Espero que ouvem-me bem. As pesquisas que eu fiz na África do Oeste, na África Ocidental, posso dizer que nessas pesquisas há muitos sistemas de regulação, de gestão e da exploração das florestas, e principalmente nas costas. Esse sistema eu categorizo quanto um sistema onde temos grandes grupos. Temos o grande grupo das instituições e grandes grupos. Quando falamos das instituições, pensamos nos agentes nas instituições, nas grandes instituições, mas é uma concepção errônea. Quando falamos dos sistemas das instituições, falamos das costas, primeiramente, e das leis locais que regulam a gestão. Então, o tema da conservação do mangá, temos um grande grupo de instituições, mas primeiramente as instituições legais, as leis, que desempenham um papel muito importante na regulação das florestas de mangá, em termos de gestão. E o caso que eu trabalhei muito, que foi o caso do Benin, por exemplo, temos diferentes leis sobre o meio ambiente. Temos que notar que, como falamos das leis, não há leis específicas sobre mangá em muitos países tropicais e subtropicais. Pegamos o exemplo do Benin, a lei sobre a aquacultura e a pesca é aplicável ao mangá e permite a utilização de um certo número de equipamentos que são utilizados nos mangás e que representam fontes de degradação. E se pegamos também as leis, por exemplo, sobre o Código da República do Benin, proíbe
a divisão e a venda. Bom, Constant, a primeira coisa que disse tem a ver com as instituições e as leis. Estamos de acordo que há muitas leis que são feitas, bem feitas nos países da África Ocidental, frequentemente muito precisas, mais ou menos, às vezes mais ou menos adaptadas, que foram bem refletidas, como frequentemente os estados são onipresentes, mas também são ausentes, às vezes nem sempre são bem aplicadas, adaptadas ao contexto local, mas agora, a segunda família de coisas que temos que falar, a segunda família da qual falou o senhor Gauthier, tem tudo que tem a ver com o âmbito legal. É nessa família que está fora do âmbito local, desculpa, do âmbito legal, essa é a família que temos a sacralização. A sacralização representa os santuários, que são florestas que não são sacralizadas, mas que também onde as divindades moram. No Benin temos a floresta da Motabudi, que não está sacralizada, mas que também tem divindades. Além disso, temos os atores, dos quais eu falei, que participam na regulação, primeiramente os investigadores que produzem saber e as organizações da sociedade civil e também as ONGs, que também intervêm no terreno através da sensibilização, da criação de atividades geradoras de rendimentos para remediar alguns problemas de degradação do mangá. Vamos ficar nos modos de regulação. Tem algum exemplo concreto de coisas que funcionam no terreno ou além da sacralização, ou coisas que foram implementadas concretamente para regular a extração dos recursos naturais? Sim, eu falei, por exemplo, do sistema de santuários, que representa um exemplo palpável que funcionou no Benin, e também temos as instâncias, os outros códigos que são instaurados pelas próprias populações, além da sacralização, que representam, que estão ancorados nas etnias. Por exemplo, uma parte vai dizer, em tal etnia que é proibido deitar lixo nos cursos de água, ou lavar a sua louça nos cursos de água, ou também tudo isso além da sacralização, isso representam maneiras de regulação dos ecossistemas de mangá. Sim, os códigos locais de gestão realmente podem ser mais ou menos adaptados à modernidade, inclusive. Isso é muito importante apontar. Antes de fechar a primeira parte, porque o tempo está curto, eu também pude ver que no Senegal, no Sine Saloum, há sistemas de repouso dos mangás, que são negociados com as comunidades de pescadores, onde vamos dizer que neste estuário não vamos pescar durante 3 ou 5 anos, por exemplo. Naquele estuário que é chamado Bolon, no Senegal, colocamos uma corda em torno e as pessoas não praticam mais a pesca naquele local. No início, as pessoas estavam reticentes, mas quando vemos que em 3 ou 5 anos temos um retorno do mangá e dos peixes, as pessoas foram convencidas, as comunidades foram convencidas a replicar esse modelo de repouso biológico, que tem uma vantagem de não ser uma proibição definitiva. Quer dizer que é temporário, e o fato de ser temporário é algo que tranquiliza as comunidades. As comunidades se dizem, não vamos ser obrigados a fazer, fomos pacientes, ganhamos, será que não vamos refazer? Então, acho que era só um depoimento que eu gostaria de dar. Muito rapidamente. A última contribuição. Uma contribuição.
Il y a différents modes de régulation possibles des ressources naturelles. C'est possible de le faire. É possível fazer. E é possível fazer de maneira negociada, na base de negociação, na base de sensibilização e de motivações internas às comunidades. E vimos diferentes contribuições que se completam. Agora vamos passar para a segunda fase deste webinar, que vai ser consagrada a uma outra questão. Antes de passar a esta segunda fase, vou convidar os nossos organizadores de webinar para lançar devagar uma sondagem, para lançar uma sondagem em que nós vamos convidar as pessoas que nos seguem a responder a certas questões, nomeadamente onde é que eles estão conectados, e vocês vão ver essa ficha para preencher. Então, não hesitem em preenchê-lo mais rapidamente. Eu sou panelista, não posso votar, não posso participar. Então, vou fazer, mas a sondagem está aqui, não hesitem em clicar sobre as respostas. E, durante este tempo, vou lançar a segunda pergunta, a segunda questão deste webinário. A segunda fase, a segunda questão é que a constatação. Muitas vezes, nas zonas de mangrove, quando se trabalha há problemas, aí as pessoas têm tendência a dizer, apontar de dedo o vizinho. Dizem sempre que aquele vizinho. Então, sempre há estas questões transfronteiriças. Quando não se trata de questões transfronteiriças, quando não se trata de vizinho, então são os alóctones, as pessoas que vêm de além, estrangeiros. Então, perante esse fenômeno de migração que é muito importante, que é esse fenômeno de migração que se concentra nas zonas onde há recursos, há comunidades que vão dizer que sim, nós fizemos esforços, mas o problema sempre vem de exterior. Sempre é a questão do vizinho. A questão que eu vou colocar aqui, será que vocês estão confrontados à questão de alóctones? Qual é o lugar que podemos dar a estas pessoas neste sistema de governação ou de vigilância? Ou, se não tiverem lugar neste dispositivo, como é que o som não chega bem? O som, a conexão do senhor está... Não estou a ouvir bem o senhor. Não sei se o problema é ao nível. É que sabemos que no Benin há parque, há pessoas que vêm de estrangeiros. Será que nas zonas do seu trabalho, será que vocês, uma vez, estava perante a questão dos autóctonos ou de alóctonos? Será que estes problemas surgem nas suas zonas? Obrigado pela pergunta e esses intercâmbios. No que toca à nossa zona, a nível de reservas de Mono, na gestão dos recursos de Mangal, o uso dos recursos pelos alóctonos, ou sobre o ecossistema de Mangal, não temos muitos problemas ligados ao alóctonos sobre os recursos de Mangal. Mas, de outro lado,
No entanto, sobre o conjunto da reserva do lado de Benin, por exemplo, temos um certo número de dificuldades que fazem com que, a nível da fauna, isso é observado desde muito tempo. Há umas queixas, acusações recíprocas entre togoleses e beninenses sobre a braconagem dos hipopótamos. Temos hipopótamos no rio Mono, e o rio Mono está na fronteira entre Benin e Togo. E os hipopótamos, sendo espécies migratórias, que circulam no conjunto de rio, que vão de baixo de Benin até no Togo, acontece que haja braconagem de hipopótamos. Aqui no Togo, paramos então, há acusações segundo quais são os beninenses que fazem a braconagem. E na parte do Togodó, há também búfalos que vêm até no Benin. E quando chegam esses búfalos no Benin, como nós não temos de grandes florestas nestas zonas, onde é que os búfalos podem se proteger, para albergar, aí também se verifica a braconagem. Então, há esta acusação mútua que se passa, que é um problema. Então, é de dizer que, ao nível de Benin ou de Togo, há um secretariado permanente da reserva de cada lado, que faz com que, ao nível de Togo, este secretariado permanente funciona, existe e funciona mais ou menos, digamos. A nível de Benin, este secretariado não é ainda instalado. Nós esperamos que no ano que vem isso vai ser uma prioridade para o Senegraf, o CN. Vamos trabalhar para instalar este secretariado permanente que vai regular este problema de gestão e o uso dos búfalos, das reservas partilhadas. Então, temos a mesma coisa para a gestão da água na reserva, mas a nível do Mangala, não se verifica bem, não se observa bem as dificuldades, muitas dificuldades, ligado tanto para autóctonos ou de estrangeiros. Não registramos problemas. Obrigado pela contribuição. Efetivamente, há acusações mútuas e sempre é fácil fazer isso, mas às vezes são realidades. Você come as nossas hipóteses e nós também matamos os seus búfalos, mas dos dois lados são valores muito importantes. E há um interesse. Quando vou no Benin para visitar os búfalos, vou continuar no outro lado para visitar os hipopótamos. Então, isso é muito para falar de um ecoturismo comum que vai beneficiar as duas partes. Isso vai permitir chegar a um sistema de regulação transfronteiriça. Há países que estão em briga, como o Uganda, Ruanda, mas todavia há um sistema de entendimento entre os três países para proteger os gorilas. São países que estão, às vezes, em guerra sobre a questão das gorilas, porque as gorilas são fontes de dinheiro. Então, encontrar soluções de proteção
muito forte, mais forte do que as tensões entre os Estados. Isso mostra que quando temos um interesse comum, podemos ir muito longe. Então, isso sendo dito, vou colocar uma questão. Imagine que uma comunidade tenta conservar seu mangal e espera pagar para que uma vez os estrangeiros vêm cortar esse mangrove, esse mangal. Quem é que vai ser responsável? Porque será que este caso foi encarado, imaginado, elaborado? Merci Cédric pour cette question. Para esta questão particularmente complexa, nunca me foi colocado, não conheço caso de figura deste tipo que surgiu, não me lembro, mas às vezes os estrangeiros são sempre apontados de dedo. Os alóctonos pode ser alguém que não conhece bem as regras e daí pode fazer algo sem saber. Isso é muito complicado, essa história. Do que eu conheço da região da África Ocidental, que é Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e Guiné-Conakry, há uma tradição para a pesca migratória. Esta questão ilustra muito bem este exemplo dos alóctonos, porque às vezes eles podem vir de um país e capturam peixe ou cortem o mangal. No caso de pescadores que pescam estes recursos que dependem do mangal, porque o mangal a zona de reprodução, abrigo para as espécies juvenis. Então, essa tradição é hoje exacerbada no contexto de chegada de pescadores, pescadores de um novo tipo, pescadores europeus e chineses, e num contexto de mudança climática, e isso leva para a sobrepesca e deslocamento dos pescadores que chegam nas zonas em que devem se fazer um lugar para uma pesca. Então, eles têm que fazer muito para ser aceite. Há possibilidades de ter fornos mais eficazes. Então, a ligação com o carbônio azul, porque esta problemática muito fechado de carbono é muito fechada. Eu saio daqui para passar a outras questões, como a questão de migração. Isso talvez não é a minha área de expertise. Então, parece-me que o senhor Salatou está aqui, porque eu sei que no Senegal há esta história de pescadores que vêm de outro lado, que vêm para pescar o peixe e cortar o mangal. Isso são práticas muito praticadas nestas zonas. Mas, bom, não tenho mais o senhor Salatou na linha. Será que no seu terreno, na sua pesquisa, uma vez
Dites-moi et soyez succinct. Je vois aussi que monsieur Então, o senhor Gauthier também quer intervir. Eu penso que a questão dos estrangeiros, como já disse o senhor Gauthier, não é um problema muito importante. Se, quando falamos dos mangás, mas há partes em que o aspecto transfronteiriço do problema é mais perceptível. Há uma barreira natural que separa o Benin e o Togo, que nós chamamos de um canal. Então, um rio que separa os dois países. Há um grupo de Mangal que as populações se acusam mutuamente. Aqueles de Benin dizem que são os habitantes de Benin que atravessaram para vir cortar, e vice-versa. Esta questão existe entre países, mas no seio de Benin, este caráter autóctone de estrangeiros não é muito perceptível a nível dos mangás, mas a nível de outros recursos, sim, há este problema. A gestão de outros ecossistemas, como, por exemplo, os pontos de produção dos recursos, há, às vezes, essas questões. E para coleta de certos recursos, por exemplo, de caranguejos, pessoas saem de tabancas mais longínquos para vir fazer a coleta desses recursos. Tipicamente está... ce n'est pas marquer la terre, donc aller prélever des ressources mobiles, en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire à gauche et à droite, souvent sans avoir trop de problèmes avec les ayants droit sur la terre. O som se degrada com o senhor. Justement, je pense sur une autre ressource mobile. Penso que o senhor Gauthier Amossou tem testemunhas. Sim, efetivamente, temos a questão de pesca artesanal no Benin. No Benin, a questão de pesca artesanal no oceano, que nós temos muitos ganenses nas nossas costas que vêm pescar para pesca artesanal. Nós remarcamos que há uma certa colaboração entre essas duas comunidades, nesse sentido que são os locais, os beninenses que estão na costa, que compram as embarcações, as redes, e os ganenses ou fazem um sistema de ceder de exploração. Há um mecanismo então, de parceria ganhar-ganhar, win-win, que se passa bem entre as duas comunidades. Então, não há esta dificuldade. Mas, do outro lado, nós temos uma outra comunidade de pescadores que vem a 100 quilômetros, que vem pescar a nível da zona de Pochoa, que vem fazer a pesca com arrastão, uma técnica que arrasta no fundo com redes. Há conflitos sempre entre populações locais, dos pescadores artesanais em Papopô. Nesses anos, assistimos a brigas no mar,
por causa desses problemas. Então, esses conflitos existem. O outro caso que nós observamos, o som se degrada, não estou a ouvir, não estou a ouvir nada. Porque nós constatamos no alto mar que os pescadores dos grandes arrastões que vêm no Togo e das grandes embarcações vêm de Gana e de Togo para vir pescar. Muitos deles não têm licença para praticar a pesca. Eles vêm nas águas de Togos. Nós tentamos ter uma parceria com o Togo para podermos fazer patrulhas conjuntas, mas até agora não conseguimos isso, não chegamos a isso. Então, dificuldades existem, mas a nível dessas espécies de atores, esses tipos de atores na região. Est-ce que vous pensez que ces acteurs qui sont un peu hors contrôle, será que esses atores que são realmente estão um pouco fora do controle, será que há meios de buscar? Somos os beninenses, sabemos que os senhores moram aqui, sabemos o que fazem aqui. Será que há uma maneira de iniciar um diálogo com as autoridades? Porque sabemos muito bem quem são essas pessoas. Isso quer dizer, entrar num diálogo falando abertamente das coisas e dizendo que estamos abertos ao diálogo. O que podemos fazer para que isso não termine sistematicamente em conflitos abertos? Eu não sei, será que a EcoBenin já avançou sobre este tema, ou o governo do Benin também? Sim, de fato, essas serão as próximas etapas nas quais vamos trabalhar. Isso quer dizer, a reserva transfronteiriça do MONU tem uma secretaria partilhada entre o Benin e o Togo. No Benin, estamos a trabalhar com esta secretaria também e vamos fazer com que esta questão seja levada para a mesa para que possamos fazer uma gestão conjunta, tanto no terreno, nos ecossistemas terrestres, quanto nos ecossistemas marinhos. Do outro lado, também estamos a suscitar, trabalhar, a incentivar a que o Togo faça a mesma coisa nas áreas marinhas protegidas e eles que são próximas à fronteira, para que possamos criar áreas marinhas protegidas nesta zona, porque o Benin também tem uma área marinha protegida na Kussura, mas no Togo não temos este nível de proteção. Então, são questões que estão na mesa e sobre as quais trabalhamos atualmente. E pretendemos intensificar o trabalho em 2024. Muito obrigado pelo seu testemunho, pelo seu depoimento, e também agradeço a todos os painelistas já. Temos duas questões, duas perguntas aqui que foram feitas. Eu estou vendo uma terceira pergunta que acabou de chegar. Tinha uma pergunta que era para o senhor Sambu, mas o senhor Sambu não está mais aqui conosco. E a pessoa dizia que o senhor disse que as populações não usam a madeira de mangal para cozinhar. Como que essas pessoas fazem no cotidiano? Elas vão buscar a madeira noutras zonas? Não sei se outra pessoa poderia responder a esta pergunta muito específica, muito local.
Eu não sei, eu não sei bem. Eu sei que é verdade que as madeiras de mangal, talvez não, se elas não são utilizadas para como fonte de energia, temos que ter outras fontes de energia e frequentemente não há outras fontes de energia. Então não tenho uma resposta direta em relação a isto. Eu talvez tenha uma resposta que não está diretamente ligado a este exemplo, mas há projetos de conservação, é uma coisa clássica. Quando implementamos uma proteção, a proteção de um certo recurso, de um certo ecossistema, pode haver a exploração que vai ser mudada, deslocada para outro ecossistema. Mas com a questão do mercado de carbono, foi provado que o recurso que protegemos não foi destruído e que, ao mesmo tempo, não houve em paralelo um deslocamento para outras áreas. Isso também é importante ser provado nesse âmbito. E uma das soluções são os fornos de cozinha, de cozimento mais eficazes. São fornos melhorados, fornos modernos. E alguns intervenientes conhecem essas técnicas. Eu sei que há fornos solares também que existem. Isso não é fácil utilizar esse tipo de forno solar, mas é uma alternativa que existe também. Então, talvez possamos ter uma exploração mais sustentável da madeira. Por exemplo, 1 tonelada de madeira por ano, ao invés de 10 toneladas de madeira para cozinhar ou fazer a secagem do peixe. Senhor Gautier, o senhor gostaria de dar uma contribuição? Sim. No Benin, constatamos que em 2016, o governo fez um projeto para que as pessoas não destruíssem o mangar e, com a aplicação das convenções locais, como eu contei, a sacralização e as patrulhas, a utilização do mangar está a declinar, as populações vão buscar menos o sal, o mangar para fazer as suas atividades, mas utilizam como recurso combustíveis alternativos. Constatamos que há a utilização de coco, por exemplo, nos vilarejos. Também fizemos uma difusão de fornos melhorados nas tabancas para reduzir o consumo de madeira. Nos projetos que temos atualmente no terreno, está previsto a instalação de reservas para que se possa extrair a madeira para cozimento, para a cozinha. É isso que estamos fazendo no nosso nível. Eu não sei no Senegal. No nosso caso específico, eu também posso dizer que estamos numa zona onde há muitos canais, muitas vias de circulação, canais de água, e com a proibição do corte de madeira de mangal, esses canais são fechados e no plano de gestão aprovamos que para que as pessoas possam circular, temos que alargar e temos que cortar anualmente e liberar os canais. E o que dissemos é que este mangalho que vai ser cortado para liberar os canais, para desobstruir os canais, poderá ser utilizado para a cozinha ou para outros tipos de atividade.
Então, é uma coisa muito enquadrada, temos que pedir autorização da inspeção florestal, temos que implementar um comitê de segmento que vai enquadrar este tipo de atividade de corte de madeira de mangá, e também há a casca das nozes de palmiste, que chamamos em crioulo da Guiné-Bissau de siti, as cascas também podem ser utilizadas. Temos ainda 10 minutos, então vamos tentar encurtar. Timothée, houve uma questão que foi endereçada diretamente para o senhor. A sequestração, a fixação de carbono nos sítios da Casa Mansa que foram realizados pelo Oceano de quais são as taxas de fixação de carbono que foram, quais são as medidas e as taxas de fixação de carbono que foram feitas na Casa Mansa com o apoio do Oceanium. Então, sim, uma das condições fundamentais para poder beneficiar do acesso ao dinheiro da venda de créditos de carbono é a taxa de fixação de carbono. Então, seguindo o link que eu partilhei do site, temos acesso ao mapa dos projetos de mangá no mundo, e podemos encontrar o Senegal e o projeto executado pela Oceanium, e teremos links para chegar a todas as fichas do projeto, e nessas fichas há a ficha de verificação, que dará os valores de cada ano, os valores de CO2, gás carbônico, estimado. Se não podemos, os valores que foram fixados, se não pudermos estimar, não podemos aprovar os créditos de carbono. Não sei se isso responde à pergunta, mas a fixação do carbono pode ser na biomassa, no solo, e também na madeira morta. Então, há vários compartimentos de armazenamento, há 4 precisamente. Eu não posso dizer exatamente a medida de fixação de carbono em todos esses compartimentos, mas eu sei que essas medidas estão feitas, devem ser feitas, e que foram feitas pela verificação. E nesse site que eu partilhei aqui, temos muitas informações e podemos encontrar os documentos com os números precisos. Muito obrigado. Muito obrigado, Timothée. Sabemos que os aspectos de carbono são muito técnicos e, ao mesmo tempo, isso não fazia muito parte do debate diretamente hoje. Eu vou tentar continuar as perguntas e respostas. Tem uma pessoa que pergunta qual é o vínculo entre a produção do mangá e a pesca artesanal. Eu vou responder de maneira muito simples, porque isso foi evocado no debate pelos outros panelistas. Em resumo, quando protegemos o mangá, protegemos as zonas de reprodução, protegemos as zonas de crescimento dos alevinos e muitas espécies. Então, quando protegemos os mangás, protegemos, de fato, os locais onde os peixes vão se reproduzir e protegemos os futuros estoques de peixes. Então, um mangá que é bem protegido vai prover muitos peixes que vão crescer primeiramente no mangá e que em seguida vão para as zonas costeiras. Eu simplifiquei bem essa resposta, mas é para dizer que quanto mais o mangá estiver em boa saúde, a pesca melhor será a pesca artesanal. É uma coisa que tem um vínculo muito claro para mim. Eu vou tentar ver se tem outra questão, sim, mais simples. Eu não sei se tem algum representante aqui dos que trabalham na Guiné. Há uma pergunta sobre, será que as autoridades guineenses da Guiné-Conakry não implementaram algo para regularizar a construção de portos de mineração no mangá da Guiné-Conakry? Sabemos que há a questão da construção de
grandes portos, de um grande porto em águas profundas, num local onde há mangás na Guiné-Conakry. Sejamos claros, a questão nacional, o dinheiro que está em jogo é muito maior, tem uma envergadura muito maior do que as questões de proteção do mangá, e os governos estão pouco implicados nos impactos que o mangá vai sofrer destes projetos. Existe um estudo de impacto, mas mesmo o Instituto de Conservação da Natureza do país não teve acesso. Isso é para dizer que há questões nacionais de alto nível. Então, eu não sei se tem alguém da Guiné-Conakry que poderia responder, mas eu acho que a minha resposta é suficiente para dizer que são impactos importantes, grandes impactos sobre o mangá, e que são raramente ao alcance dos gestores locais. Eu vou tentar ainda ver se tem outra pergunta que não foi respondida. Temos um senhor que pergunta que a parte, além das regulamentações socioeconômicas e institucionais, há abordagens ou dispositivos ambientais que podem ser implementados para uma boa gestão dos mangás. Eu não sei muito bem o que ele quer dizer por abordagens ou dispositivos ambientais, mas se algum panelista quiser comentar, sim. Eu acho que, além das regulamentações socioeconômicas e todo o arsenal jurídico, temos muitas disposições que são tomadas. Eu gostaria de voltar, por exemplo, na criação das ACCPs no Beni, das áreas comunitárias para a conservação da biodiversidade, que são áreas protegidas e que concentram um certo número de regulamentações com mecanismos de gestão própria. Então, falamos disso quando falamos de abordagem ou mecanismos ambientais. Então, dentro dessas ACCB, há várias atividades que são organizadas no Beni. Há coisas que são organizadas para a proteção do ambiente, do meio ambiente, a prevenção da salubridade, etc. Então, há muitas atividades, muitos dispositivos. Muito obrigado pela resposta. Agora temos ainda uma ou duas perguntas interessantes, como, por exemplo, quais são as espécies mais vulneráveis dos mangás e as disposições a tomar para uma melhor gestão. Claro, tem muitas espécies vulneráveis no mangá. Frequentemente são espécies que se podem ver como o manatim, o hipopótamo, as tartarugas marinhas, mas de fato também temos espécies que podem ser espécies de pesca que vão ser muito vulneráveis e que vão diretamente impactar a alimentação e o equilíbrio nutricional das comunidades locais. Então, saber quais são as espécies prioritárias, na verdade, temos que pensar que quando implementamos os diferentes sistemas de regulação que foram evocados aqui, sejam eles estatais ou comunitários, ligados ao mercado ou ligados à vontade interna das comunidades, em todos os casos, trata-se de preservar um ecossistema em toda a sua funcionalidade, em tudo que ele nos traz e em todos os serviços que ele vai nos fornecer e que vai fornecer às populações locais. Então, todos esses modos de regulação contribuem para a conservação de todas essas espécies que são importantes em diferentes graus, seja para a biodiversidade, seja para as populações locais. Bom, chegamos ao final do nosso webinário. Gostaria primeiramente de agradecer ao coletivo 5 Deltas e também à equipe de organização, porque esse webinário online demandou uma grande organização. Agradeço também a todos os painelistas que consagraram o seu tempo
para a formação dos futuros decisores de amanhã, para a formação das universidades e de todas as pessoas interessadas pelo formidável ecossistema de Mangalo. Eu espero que vocês tenham... espero que a conferência tenha agradado a todos e que tenham aprendido muitas coisas durante este webinário. Vou ceder a palavra, se necessário ainda, à Júlia, do coletivo 5 Deltas, que vai dar as suas palavras finais. Muito obrigado, Cedric. Sobretudo, uma palavra de agradecimento a todos os 5 hoje. Salatu não está mais aqui para ouvir, mas vamos transmitir também ao Salatu. Muito obrigada por ter animado e participado desse debate, que foi realmente muito interessante. Aprendemos muitas coisas e parabenizo a todos pela qualidade das intervenções, pela moderação, que também foi muito boa, que nunca é fácil, porque temos que cortar os especialistas que estão a falar. Muito obrigada e parabéns de verdade. E muito obrigada ainda, mais uma vez, ao Timothée, ao Constant e ao Gauthier, que estiveram presentes aqui. Muito obrigada também pela qualidade das intervenções. Eu convido a todos a continuar o debate, a criar esta rede, agora que temos os contatos de todas as pessoas. Bom, eu vou terminar falando da parte técnica. Temos a interpretação de Júlia de François e Alfo Cissé, e temos a equipe do programa por parte do Cédric Hardy, e graças a ele conseguimos fazer os 3 webinários e vamos continuar nas próximas semanas. E muito obrigada também à Chile, do Coletivo 5 Deltas. Eu poderia agradecer infinitamente as pessoas. Eu vou parar por aqui com os agradecimentos e convido a todos a continuarem a seguir o festival, porque há muitas atividades, e gostaria de encorajar as equipas, porque agora que as equipas vão começar a trabalhar, e este vínculo entre as diferentes equipas e os profissionais é muito interessante. Eu espero que este vínculo vai continuar a ser reforçado durante muitos anos ainda para trabalhar na gestão dos ecossistemas de Mangalo. Mais uma vez, muito obrigada. Um ótimo fim de semana a todos. Um ótimo fim de semana de repouso.